Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, seja por todos nós. Nós vamos falar hoje um tema chamado A Inspiração que nos Conduz. Vamos entender um pouquinho esse processo da inspiração dos Espíritos em nossas vidas. É um tema que foi de muita preocupação para Kardec, porque ele era, acima de tudo, ali com o Espírito da Verdade, era o homem de frente, a linha de frente, né? Então ele estava direto com os Espíritos, sofria aquelas influências, e perguntou ao Espírito de Verdade: por que Deus permite a influência dos Espíritos em nossas vidas? E aí, o Espírito de Verdade ele respondeu que Deus permite a influência dos Espíritos a fim que nós possamos colocar a nossa fé, testemunho de fé nosso, à prova, e para a gente mostrar a constância da nossa perseverança nas escolhas no bem. E é bem isso mesmo. No capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, um capítulo em que ele demanda um certo trabalho ali, um certo tempo ali na pesquisa, ele fala de várias situações em que nós somos submetidos às influências dos Espíritos. E ele começa desenvolvendo ali e entendendo até que o Espírito de Verdade falou para ele, numa questão pessoal, né? Quando ele fez a pergunta. Ele mostra para Allan Kardec que era necessário essa influência para que nós, ou ele, no caso, e nós também, tenhamos convicção das nossas escolhas, busquemos o nosso aprimoramento para poder fazer a escolha certa. E diz a ele: eu vos influencio ao bem, mas eis que uma outra legião de espíritos vos influenciam de todas as maneiras, inclusive ao mal, a fim de que podeis usar o teu conhecimento, a tua vontade no bem, para saber discernir entre uma e outra coisa. Então, o Espírito de Verdade já coloca ali Kardec à frente desse confronto com os Espíritos. Que ele começa a desenvolver esse tema e pergunta na questão 459 do Livro dos Espíritos: os Espíritos nos influenciam mesmo? Essa influência ocorre mesmo em nossas vidas? E o Espírito de Verdade começa a respondendo: muito mais do que imaginais. Porque, em verdade, de ordinário, ou comumente, são eles que vos dirigem, e não vós. Então, é uma preocupação natural entendermos isso. Kardec também teve essa preocupação. Como? Se eles, comumente, é que decidem as nossas vidas, eles é que nos influenciam. Então, devemos imaginar que qualquer erro que venhamos a cometer, estamos isentos de culpa. Certamente que não. Por isso que o Espírito de Verdade esclarece nas questões seguintes, em todo esse contexto desse capítulo, que é bastante extenso, como diz,
E ele vai falando que as nossas responsabilidades está em colocarmos em nós atributos para poder saber fazer a escolha certa, para poder fazer o processo seletivo dessas inspirações que sofremos. Nesse esclarecimento, Kardec absorve que é grande a legião dos espíritos que nos influenciam ao mal. Mas como o próprio Espírito de Verdade dissera a ele que toda vez que ocorre essa ostensiva influência do mal, é porque nós estamos compatíveis com eles. Há uma grande compatibilidade nossa, do nosso pensamento, da manifestação da nossa vontade para com eles. Então, Allan Kardec, ele vai decifrando esses ensinamentos do Espírito de Verdade e traz a nós a conclusão de que somos influenciados, sim, muito influenciados. Temos a influência do mal, de forma ostensiva. Temos a influência do bem, de forma comedida. Poxa, mas é um desequilíbrio na balança? Não, claro que não. Eles vão procurar nos orientar para poder equilibrar essa balança. Mas sempre, em todas as situações, a escolha será sempre nossa. Então, quando nós recebemos uma influência de alguma situação, de um amigo, faça assim, faça assado, diante de uma situação, nós vamos receber várias informações, de várias mentes, de várias formas de pensar diferentes. E ali, diante de todas aquelas informações, nós vamos tirar um consenso, analisar de acordo com as nossas tendências, a nossa vontade, e vamos tomar a decisão que nós queremos. Algumas vezes vamos tomar a decisão de alguém que foi incisivo demais para conosco? Sim, são situações decorrentes da comodidade da influência, que é o que Allan Kardec estuda nesses capítulos. Nesse capítulo e nessas questões, melhor dizendo. Então, há níveis de influenciação, há níveis de aceitação dessa influenciação de nossa parte. Então, as situações da vida, as experiências que passamos, todas elas nós estamos com convívio com os espíritos. Então, em toda situação, em todo momento de nossa vida, nós estamos ali rodeados por espíritos. E nós estamos ali, pensando sempre. O pensamento é uma frequência em nós, é uma constante. Nós não conseguimos parar de pensar, porque esse é o meio, é o veículo de comunicação de nós com o universo, de nós com o Criador. Então, nós estamos ali, frequentemente pensando. Estamos dimanando o nosso pensamento para o universo. E esses espíritos que estão nos rodeando, eles sempre captam primeiro, antes de qualquer situação, qual a nossa intenção, com que vontade, ou qual o nosso desejo em relação a esta ou aquela situação. Então eles sabem tudo antes de nós, muitas vezes, antes de nós decidirmos, propriamente dito, sabem. Então qualquer coisa que pensamos, de antemão, antes de nós tomarmos uma
decisão conclusiva, eles já sabem. Eu estou aqui diante de vocês, qualquer pensamento que eu tenho em relação a qualquer um de vocês, eles já sabem. Vocês não. Por quê? Porque nós estamos ligados ao campo físico e a densidade dessa matéria não nos impede de que tenhamos o reconhecimento de fazer a leitura desse pensamento. Para os espíritos, a linguagem de comunicação é o pensamento. Então, toda e qualquer comunicação nossa, na forma de pensar, eles tomam conhecimento. Apenas uma curiosidade, o pensamento é uma energia muito forte, emanada de nós, e em sua primeira condensação é a fala, quando nós manifestamos e ela passa pelo aparelho fônico, e na sua segunda condensação é o ato. Né? Então, antes mesmo de falarmos, eles já tomaram conhecimento e já vão fazendo, tirando os seus conceitos de acordo com o nível de evolução desse espírito que está ao nosso redor, ele vai nos influenciar a isso ou aquilo. Então é essa convivência que nós temos com os espíritos. Nós temos essa influência severa e constante, frequente. Qual o nível de espírito que nos rodeia? Qual é a condição que nós caminhamos no mundo, que nós estamos dimanando para o mundo, como pensamento, como valores, para atrair esses nossos irmãos espirituais. Lembrando que nós somos os seres pensantes da criação. Que hoje nós estamos encarnados. Amanhã seremos nós que estaremos lá, influenciando, tentando absorver dos outros o que eles estão pensando e tentando dar a nossa colaboração ou o nosso forma de atrapalhar. Então, é importante a gente saber quem são esses irmãos espirituais que nos rodeiam e de que forma, como eles são atraídos. Né? Aqui não funciona muito bem aquela de forças contrárias. Pelo contrário, aqui, quando nossa conduta, os nossos valores acumulados são do bem, nosso pensamento é do bem. Nosso pensamento é do bem. Então, eles vão atrair espíritos do bem. Né? A nossa forma de conduta é que vai ser o determinante seletivo para os irmãos que vão nos acompanhar ou vão nos assistir. Né? Então, é essa forma de conduta que nós vamos ter para com os nossos irmãos espirituais. Agora, que eles vão tentar, de alguma maneira, a nos persuadir a mudar de opinião, a mudar de contexto, a mudar de forma de pensar no bem, para passarem para o lado dele, isso eles vão fazer. Sempre vão fazer. Como os bons espíritos vão sempre nos incitar ao bem, vão sempre nos fornecer condições de analisarmos sempre por um prisma do bem, a fim de que a gente melhore o nosso conteúdo. E a gente gradativamente vai sofrendo essa influência e acumulando esses valores. Né? Essa influência, nós falamos que ela pode ser uma simples influência e ela pode ser uma influência ostensiva, grave até. Quando a criatura, ela se permite ser conduzida. Aquela criatura que não está interessada no processo de evolução, que não está interessada em se melhorar, em entender o bem, ou fazer parte do contexto da vida, entender mesmo a vida,
ela não está nem aí. Então, ela vai se permitindo todo e qualquer pensamento, obviamente, como dissemos, o bem, ele sempre vai ter um limite de influenciação, a fim de que aquela decisão de tomarmos no sentido do bem seja mérito nosso. Muito embora deveríamos ter o fator de humildade, já que nós não queremos assumir a culpa quando o mal nos influencia, também não é digno assumirmos o bem para nós, como se, tá vendo, não foi bem porque fui eu. Não, temos que ter a humildade, eles nos influenciaram ao bem. Mas quando nós cedemos ao mal e nos permitimos sempre sermos influenciados, nós vamos gostando de ser conduzidos por eles e eles vão gostando de nos conduzir. E isso vai se tornando ostensivo, gradativo, progressivo, até que um domínio total. Aí nós entramos na fase de obsessão, possessão e outras formas de influenciação. É quando a criatura passa a ser dominada totalmente pelos espíritos e não tem mais a força e o sentido de impor as suas próprias ideias. Acolhe sempre aquilo que lhe influencia no mal. Então, o contexto da influenciação é muito importante, porque se nós permitirmos que alguma coisa, alguma atitude nossa está indo em desacordo à nossa vontade, nós temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar para que mudemos o nosso comportamento, a fim de que possamos afastar essa influência da criatura. Então, nesse contexto, a gente tem que estar sempre preocupado, e fazer uma grande reflexão de nossa atitude, sempre analisarmos ela detalhadamente, ver se aquilo que nós fizemos, ela faz parte do bem. E o que é fazer parte do bem? É quando a nossa atitude vai abraçar e fazer bem a maior parte das pessoas, e não a nós. Porque se for um processo egoísta, vai favorecer só a nós, pode ter certeza, temos uma influência negativa que nos dominou. Então, basicamente, a influenciação é assim. A gente vai permitindo que essa influenciação aconteça. Existe uma condição que a gente analisa, tentando entender esse pensamento que a gente dimana para o universo. Então, eu vou tentar ser sucinto, porque o tema desse que nós vamos entrar agora, ele é bastante complexo, tá? Mas a forma como eu vou passar para vocês, dá para ter uma conotação bem interessante desse circuito. Depois, no final, a gente vai fechar com ele, e vocês vão perceber como é sábia a vida e como Jesus era conhecedor disso. O nosso pensamento funciona assim. Não é da parte material que ele dimana, da mente material, da massa cerebral. É do espírito. Dimanamos dali, dessa fonte. E nós já falamos aqui certa vez que o nosso espírito está unido ao corpo físico através de um elemento que agrega os dois, que é chamado perispírito. Nós já dissemos isso. O perispírito, e vocês já devem ter escutado, alguém já estudou, o perispírito é o elemento que une o corpo físico ao espírito, que é um lado, uma parte desse perispírito é etérea, é mais etérea, e a outra é mais densa, para poder fazer as uniões correspondentes. O corpo físico é denso, a parte densa se liga ali. Muito bem. Esse perispírito tem algumas características.
que são interessantes, são bastante, mas a gente vai falar só de uma que nos interessa no momento. Nele estão concentrados os fulcros energéticos, que são chamados chakras. O corpo físico tem o seu correspondente, que são os plexos. Os plexos são o correspondente daqueles chakras. Por exemplo, nós temos o coronário, nós temos o plexo coronário, que os médicos entendem como é o cérebro, o cerebelo e essas coisas todas. O laríngeo, o cardíaco e tal. Então nós temos 7 principais. O pensamento, ele sai de humano do espírito, ele percorre todo o perispírito, nos fulcros energéticos, e sai e ganha o universo pelo espelho. Ele ganha o universo, ele vai. Quando ele faz esse percurso no nosso perispírito, ele carrega de cada fulcro energético aquilo que nós guardamos ali. E o que nós guardamos? São as nossas atitudes que vão acumulando e vão trazendo como resposta do pensamento, que se nós lançamos alguma atitude no universo, essa atitude, ela sai com o seu correspondente desse sentimento, dessa ação que nós fizemos. Né? Então ele passa por todo percorre todo esse perispírito e ganha o universo com aquilo que nós temos dentro de nós como essência, que nós guardamos. Então, ó, passa pelo coronário. O coronário, vamos falar especificamente desse, que é o que nos interessa no momento, é o chakra do cardíaco. O chakra do cardíaco é o chakra do coração. Ele passa pelo chakra do cardíaco, que é a região do coração. O coração é o órgão da afetividade, todos nós sabemos disso. Então, ali que nós guardamos aquilo que nós queremos de bem, de amor, ou de ódio, ou desamor, de ira. Muito bem, nós guardamos ali. Quando esse pensamento passa por ali, ele arrasta com a ação que nós impulsionamos do nosso pensamento e da nossa vontade para ganhar o universo com aquela dotação daqueles valores. Tá? E isso, gente, é muito rápido. Para vocês terem uma ideia, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Tá? 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz que os cientistas constataram. André Luiz nos fala que a velocidade do pensamento é cerca de 360 mil quilômetros por segundo. Então é muito rápido. O pensamento passa e ganha o universo. Se essa energia se condensa, vira uma fala. Aí a pessoa fala alguma besteira, ela fala assim, putz, desculpa, falei sem pensar. Vocês podem falar a partir de hoje que é mentira. Ela pensou, foi muito rápido. Ganhou o universo com aquela sensação, com aquele sentimento que ele queria impor exatamente naquela fala. Só que foi tão rápido que ela ganhou o universo com aquela sensação, né? Com aquele sentimento. Falamos o que pensamos. Tá? Esse é o primeiro ponto. Maravilhoso isso, né? E foi para o universo aquilo que nós pensamos. Quem está lá do nosso lado para interceptar esse pensamento? Os nossos amiguinhos espirituais. Se ele foi com ódio, com ira, com desamor, com falta de afetividade, lá estão eles, os espíritos inferiores, para se compatibilizar com isso. E aí eles vão achando interessante. Opa, esse é da nossa laia. Esse é do nosso Jaés. Estão ali, no mesmo nível. Só que quando ele sai com afetividade, com valores, com nobreza, os espíritos elevados, eles se regozijam, se felicitam por ser tão nobre, tão puro e tão bom para o universo. Imagina 7 bilhões de pessoas fazendo isso, lançando impropérios, desamor. Olha esse universo como está. E tem gente que está contando que o planeta é de regeneração. O nome está dizendo regeneração. Nós estamos danificando o planeta. Vamos ter que recuperar.
não é danificando, destruindo, jogando bomba, não é só isso. Todos os enciclopédios que nós lançamos no universo estão aí numa massa densa, se esbarrando, afetando o nosso semelhante, lançando ideias inferiores. E ainda bem que os nossos espíritos nobres, de vez em quando eles fazem um temporal, uma coisa, que é para exatamente remover esses miasmas inferiores, para limpar o planeta. E nós reclamamos ainda, né? Muito bem, mas isso é uma outra parte. É assim que nós fazemos o intercâmbio com o nosso planeta, lançando aquilo no universo. Tá? Então, essa influência é a partir daí, daquilo que nós somos como referência para atrair esses irmãos espirituais. Então podemos condenar um deles, falar assim, olha, eu agi errado porque ele me influenciou. Não, partiu de mim. Partiu de mim a ação. Então, eles jamais vão poder fazer qualquer coisa para derrogar uma lei da natureza. Mas eles podem nos influenciar a mal, no retorno daquilo que nós lançamos no universo, porque eles compatibilizam conosco. Então está lá no nosso livro dos Espíritos, na questão 474, do livro dos Espíritos. Um exemplo lá. A criatura está passando na rua, deixou a carteira cair. O cidadão vem atrás e ele olha, e aí vem, ele fala assim, puxa vida, vai quebrar um galho essa carteira. Ele pensa, foi muito rápido, ele pensou, lançou no universo. Aí vem os irmãos inferiores e falam assim, isso mesmo, pega, toma para você. Eles nos influenciam a tomar posse daquilo que não é nosso. Então, nós geramos uma causa, que era a necessidade de pegar algo que não nos pertence, e ele simplesmente reforçou a ideia para que nós fizéssemos aquilo, e o efeito foi exatamente a gente tomar posse do que não nos pertence. Eles nos influenciaram e nós acolhemos essa influenciação. Então, quando dissemos que eles não podem fazer nada para derrogar a lei da natureza, é, por exemplo, assim, a gente quer fugir de alguma situação, fazer alguma coisa, vou falar assim, eu vou me esconder aqui em cima dessa árvore, eu vou subir naquela árvore. Eles não podem influenciar um galho, por exemplo, em acontecer para a gente cair e se dar mal, pela ação que a gente fez. Mas ele pode nos influenciar a subir num galho que está podre, para a gente cair e ter como consequência da causa mal que nós geramos. Lei de causa e efeito. Tá? Então eles não podem nos induzir o erro. Eles podem nos induzir ao erro. Certo? Eles não podem nos induzir a um acontecimento que está que vai ser errado para nos atingir, mas pode nos conduzir a alguma coisa que está errada para nos atingir. É dessa forma. Então eles vão sempre se divertir às nossas custas. Os espíritos inferiores, eles adoram fazer isso. É um tombo no banheiro, é uma queda aqui, é um escorregão a colar, eles se divertem com isso, caem em escada. A gente pensa assim, poxa, algum espírito me fez isso. Não fez, fomos nós que fizemos, eles só ajudaram, nos induziram àquilo para se divertir, para se vingar. Então, é assim que funciona a inspiração dos espíritos. Eles estão de acordo com aquilo que nós lançamos no universo. Né? Por isso que nós temos que ter cuidado em nossas atitudes. Tem um motivo para isso. Poxa vida, mas a gente vai estar sempre à mercê disso? A gente vai estar sempre submisso a essa influência inferior? Não.
Não, a doutrina espírita nos fala que um dos meios rápido e prático para a gente se livrar dessa influência é a oração, por exemplo. É meio rápido. O que é a oração? A oração é um pensamento que nós fazemos que vai ao mais alto e mais sublime. Porque nós estamos fazendo a ligação do nosso pensamento com Deus. E não precisa de religião para isso, gente. Não precisa de igreja, não precisa de nada disso. De espiritismo, nada disso. A oração é uma ação nossa de amor e de fé a Deus que lançamos no universo através do pensamento. Jesus nos deu como orientação, né? Se quiseres orar, entrai para o vosso quarto. Não é o quarto lá de casa, não. Porque pode ser em qualquer lugar. O nosso quarto é a nossa intimidade, o nosso interior. Nós vamos entrar, pegar o mais sublime de nós, lançar para o universo, porque o nosso pensamento vai percorrer, passar pelo coração e vai ao mais alto em busca dessa assistência. Esse é meio rápido, mas nós temos outro. Doses homeopáticas toda semana dentro do lar, porque, como dissemos, o lar é a menor célula do amor na humanidade. Então, ali toda semana fazer o evangelho no lar. São doses homeopáticas que ali a gente vai aprendendo, vai introjetando toda semana um pouquinho de bem, um pouquinho de valores. A gente vai acumulando gradativamente. Nós vamos dissipando o nosso lar de toda influência mal e vamos ganhando com isso esses valores para quando a gente sair da porta para fora, eles não nos acompanharem, não nos esperarem ali. Porque ele sabe que não é só a casa, não é só o interior da casa que está protegido. Somos nós, pelo alimento que nós tivemos toda semana. Mas o ideal mesmo é a reforma íntima. O que é a reforma íntima? A reforma íntima é a gente fazer a reflexão, a análise daquilo que está em nós como essência, como valores. Então é reconhecer, é chegar na frente do espelho, ter a coragem de falar, puxa, você é assim, olha, você é orgulhoso, você é isso, você é aquilo. Sem medo da acusação, então só você no espelho, é você mesmo. É você com você mesmo. É fazer essa reflexão. E diante dessa reflexão, procurar gradativamente tentar corrigi-la para melhorar os seus valores. E à medida que nós fazemos isso, nós vamos ganhando resistência interior para enfrentar qualquer desafio de influenciação. É a reforma íntima, é aquela que a gente faz com a reflexão honesta de nós. A questão 919 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: qual o meio prático mais eficaz para fugir ao arrebatamento do mal? É isso que nós estamos falando. Qual o meio mais prático da gente fugir da influência do mal? E o Espírito de Verdade responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. É a gente tirar a máscara para nós mesmos, tirar o verniz que a gente apresenta na sociedade. A gente ter a coragem de falar assim, puxa, eu sou assim, eu sou assado. E a partir daí, buscar a melhora, a correção daquilo que a gente encontrou errado e o enaltecimento e a valorização ainda maior daquilo que a gente encontrou de bem. E a gente começa a fazer essa transformação. E aí, em qualquer canto que a gente se apresentar, podem ficar despreocupados que não vai ter influência do mal. Porque Chico Xavier já dizia, minha irmã, meu irmão, se houver uma prostituta dentro de um prostíbulo, eu tenho que estar preparado para ir lá socorrê-la. Porque o mal está em todo lugar. Agora, eu sou uma pessoa preparada, eu só vou
no lugar onde está tudo bem, onde está tendo uma atmosfera boa, só vou na casa espírita, que ali os espíritos estão assistindo. Não, eu tenho que estar preparado. E estar preparado é estar convicto dos seus valores, de que nenhuma influenciação do mal vai me perverter. Isso é a preparação. Isso é a preocupação que nós temos com o nosso interior. O nosso interior. Jesus deu o maior testemunho disso, dessa ciência que a doutrina espírita nos fala hoje. Numa passagem narrada por Lucas, chamado de Mãos Lavadas. Um dia ele se assentou junto com as criaturas lá, os pobres, e tinha os homens do Sinédrio, sentaram junto lá, e ele apanhou um pedaço de pão e levou à boca. Um desses homens chegou assim para os discípulos dele e falou assim: olha quem é teu mestre, ó, não lava nem as mãos para comer. E Jesus, que captava assim, ó, de longe, esses pensamentos, convertidos em palavras, levantou-se e falou de um modo geral, não falou para a criatura não, falou de um modo geral. Falou: mal faz não o que entra pela boca, mas o que dela sai. Já provou aí que não estava preocupado com o que poderia infectar o interior dele, porque o interior dele estava bem. A pessoa tem que se preocupar com o que lança no universo. E aí ele complementou, nessa narrativa de Lucas, ele complementa dizendo assim: a boca fala do que está cheio o coração. Como é que é isso? Vamos lembrar o que falamos agora há pouco? O pensamento sai, percorre todos os fluxos energéticos, passa pelo coração, que é o chakra da emotividade, da sensibilidade, do sentimento, e lança para o universo esse sentimento, condensando em fala. A boca fala do que está cheio o coração. A ciência do mundo, a ciência da vida, em que a doutrina espírita nos traz e nos revela, está lá, testemunhada por uma frase de Jesus. Será que alguém, na época, perguntou assim: como é que ele fala isso? Fala é fala, coração é coração. Eu posso falar uma coisa e está sentindo outra, mas não está. A doutrina espírita mostra isso. Então é isso, gente. Qual é o meio de estabelecermos em nossas vidas o combate à inspiração do mal? É nos tornando melhores. É nos tornando criaturas mais suscetíveis ao bem. Com isso nós estamos ajudando não só a nós mesmos, mas a todo o nosso planeta. A todo o nosso semelhante. Porque não basta falarmos, não basta simplesmente a gente chegar e falar assim: olha, é assim, é assado. Isso funcionava com Jesus, que já era uma autoridade como espírito elevado. Né? O João Evangelista, na sua primeira epístola, ele fala: não confiai em todos os espíritos, porque nem todos são de Deus. Como pode? Se formos entender pela letra, assim: poxa, tem espírito inferior, então não é de Deus. Não foi isso que ele quis dizer. É que nem todos falam ou fazem a vontade de Deus. Ainda não são de Deus. Serão um dia, mas ainda não são. Então, para nós estamos compatíveis com esses espíritos de Deus, é preciso que tenhamos valores dentro de nós para falar e atrair a essas criaturas sublimes. Não será de outro modo. Ou crescemos os nossos valores e nos tornamos compatíveis com eles,
ou vamos ainda persistir na influência do mal? Essa é a verdade. Muita paz em Jesus.